Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a algumas explicações sobre o uso do particípio passado. Eu quero enfatizar para você o uso inadequado do particípio passado. Professor, o que é o uso inadequado do particípio passado? Vou dar aqui alguns exemplos, veja se você se identifica com eles. Depois de ter chego atrasado, depois de ter trago o documento. Já ouviu alguém falando assim? Ou você já falou dessa forma? Ah, professor, depois de eu ter trago o trabalho, professor, depois de eu ter chego atrasado na aula. Esses exemplos são de usos inadequados do particípio passado. O verbo chegar no particípio passado, eu deveria usar como chegado. Eu deveria usar o verbo trazer como trazido, depois de ter trazido o documento. Mas você pode estar se perguntando, tem regra para isso? Eu uso pego ou pegado, chego ou chegado, trago ou trazido? Em alguns casos eu vou ter, não diria alternativas, mas eu tenho que escolher entre entregue, entregado, salvo, salvado, imprimido, impresso. Vamos então acompanhar as explicações e tirar algumas dúvidas? Vem comigo aqui, porque eu quero falar para você primeiro sobre o particípio irregular. E aí eu, em vez de trazer regra assim muito bem elaborada, eu queria te trazer uma dica que pode ajudá-lo a usar adequadamente o particípio na sua forma irregular, porque ele tem uma forma regular e irregular. Mas eu quero começar pela irregular. Irregular aqui não é sinônimo de errado, de incorreto, tá bom? Então, quando é que eu uso entregado? Quando é que eu uso, por exemplo, salvado? Quando é que eu uso, por exemplo, prendido? Eu vou usar essas formas que terminam em ado, em ido. Veja bem, quando antes eu tiver ou o verbo ter ou o verbo haver, com suas flexões, tá? O verbo ter e o verbo haver. Então vejam só, eu digo depois de ter entregue o documento ou depois de ter entregado o documento? Se eu tenho o ter antes, então a opção é por entregado. Então o correto é depois de ter entregado o documento. Então, depois de ter e haver, é entregado. Verbo enxugar. Eu vou dizer depois de ter enxugado o cabelo, ela ficou mais aliviada. Então, o exemplo não faz muito sentido, né? Mas é só para dizer, depois de ter enxugado. Ter e haver. Agora, olha só. Depois de haver ganhado na loteria, ele teve uma crise de riso. Quem não riria, né? Depois de ter ganhado, depois de haver ganhado. Ter e haver antes, eu vou usar a forma do particípio irregular. Do verbo ganhar, o particípio irregular é ganhado. Então não é depois de ter ganho, não é depois de haver ganho na loteria, é depois de ter ganhado na loteria, depois de haver ganhado na loteria. Olha, depois de ter libertado o acusado, depois de ter libertado, depois de haver libertado. Ter e haver antes é libertado. Vamos pegar, por exemplo, o verbo imprimir. Eu vou dizer depois de ter imprimido o documento. Isso mesmo, depois de ter imprimido o documento. Depois de haver imprimido o documento. Ter e haver, depois eu vou usar imprimido. Também posso falar de outros verbos aqui, ó, limpado. Depois de ter limpado o ambiente, depois de ter pagado a dívida, depois de ter salvado o documento, certo? Depois de ter prendido o acusado, ter e haver antes, o particípio passado é irregular. O particípio passado irregular é esse com terminação ado, ido. Esses verbos que eu trouxe aqui, eles têm também a forma
regular do particípio passado. Então, se eu tenho o verbo ser, o verbo estar ou o verbo ficar, e com suas flexões, antes, então eu vou usar a forma regular. Por exemplo, verbo entregar. Depois de ter entregado, foi o exemplo do slide anterior, né, que eu dei antes. Agora aqui, ó, depois de ser entregue, o documento foi assinado. Olha a diferença. Depois de ter entregado o documento, ter antes, então é entregado. Agora, depois de ser entregue, o documento foi assinado. Por que entregue? Porque antes tem o ser, certo? Depois de ser aceito no grupo, ele ficou bastante contente. Depois de ser aceito no grupo. Posso também dizer, depois de ser aceite, o documento foi assinado. Enxugar. Depois de ser enxuto, o animalzinho ficou mais feliz. Então, eu vou usar enxugado se antes eu tiver o ter ou haver. Depois de ter enxugado, depois de ser enxuto. Verbo ganhar. Eu vou dizer, ou eu vou escrever, com ter e haver, vai ser ganhado, tá certo? Agora, se aparece o ser, o estar ou ficar antes ou com sua flexão, não é ganhado, é ganho, tá? A mesma coisa o verbo libertar, vai ser liberto. Depois de ser liberto do cativeiro, ele finalmente recuperou sua dignidade. Agora, depois de ter libertado o prisioneiro, ele recuperou sua dignidade. Se antes do verbo limpar eu tenho ter e haver, é limpado. Se eu tenho ser, estar ou ficar, depois do ambiente ficar limpo, tudo ficou mais agradável. Então, ficar limpo. Depois do ambiente ser limpo. Depois do ambiente estar limpo. O verbo pagar, se eu tenho ter e haver antes, é pagado. Agora, eu tenho ser e estar, eu vou dizer pago. Tá? Depois da dívida ser paga. Depois do boleto ser pago, ficamos quites. Então, se eu tenho ter e haver, depois de ter pagado o boleto, pagado. Se antes é o ter e haver. Se antes é o ser, estar ou ficar, ou suas variações, é pago. Depois de ser pago. Depois de estar pago o boleto, não há com o que eu me preocupar. A mesma coisa o verbo salvar. Ter e haver antes é salvado. E o ser e estar vindo antes é salvo. Tá? Então é importante você olhar bem e verificar qual é a forma verbal que vem antes do particípio passado. Se for ter e haver, você vai ter a terminação do particípio ado e ido. Se for ser, estar ou ficar, esse particípio é regular e a forma verbal do particípio não tem ao final o ado, o ido. Vamos olhar agora algumas frases, né, exemplos realmente que eu preparei aqui para vocês. Vejam só. Fiquei feliz porque o jogo foi ganho pelo meu time. Por que ganho? Porque eu tenho aqui, ó, o verbo ser. Claro que ele aqui está conjugado, ele está flexionado. Fiquei feliz porque o jogo foi ganho. Então, por que é ganho e não ganhado? Por causa do verbo ser. A forma verbal foi, tem a ver com o verbo ser. Agora, se eu tenho ter ou haver antes, vai ser ganhado. Fiquei feliz depois de meu time ter ganhado o jogo. Vamos para outra frase aqui, ó. O público reclamou depois de o evento ser suspenso.
verbo ser, estar, ficar, eu vou usar suspenso. Agora, se tiver o verbo ter ou haver antes, o público reclamou depois de os organizadores terem suspendido o evento. Ter e haver, eu vou usar depois suspendido. Ser e estar, se aparecerem antes ou ficar, com as suas conjugações, eu vou usar suspenso. Vamos para dois exemplos para a gente finalizar. Vejam que aqui, ó, o gerente havia chegado atrasado. No caso do verbo chegar, eu não tenho a opção do chego. Sempre vai ser chegado, depois de ter chegado. Você não vai dizer depois dele ter chego, ou como eu já comentei, puxa, aquela coisa do zagueiro ter chego daquele jeito no atacante. Não, é sempre chegado, depois de ter chegado. E também cuidado com o verbo trazer, esse outro exemplo que eu trago aqui para vocês, né? O gerente havia trazido. Eu não vou usar trago. Tá? Trago é uma outra coisa, né? Ele deu um trago naquela bebida. Então, eu vou usar a forma trazido. Bastante cuidado com essas situações em relação ao particípio passado. Eu espero que você tenha não só acompanhado atentamente, mas entendido, compreendido as explicações que eu trouxe para você. E espero que você continue aprendendo cada vez mais. É isso.